Vamos viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs, bom dia, ouvinte da Rádio Catedral, sua emissora católica. Hoje, 10 de maio de 2022, vamos ver a palavra de Deus na face dos seus santos. Caçemos nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. Amados irmãos e irmãs, nós podemos ver hoje a palavra de Deus no rosto de um grande missionário nascido na região do Reino da Bélgica. Joseph de Veuster Wolters nasceu a 3 de janeiro de 1840, numa pequena cidade ao norte de Bruxelas, na região de Flandres, na Bélgica. Já aos 19 anos, entrou para a Ordem dos Padres dos Sagrados Corações. Eles têm casa na Tijuca, na paróquia do mesmo nome, na Rua Conde de Bonfim. E toma, aqui no Rio, e toma o nome de Damião. Também tem casa em Campo Grande, na paróquia... Eu vou ficar devendo o nome de você da paróquia. Não é Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Desterro. E toma o nome de Damião, sendo enviado para terminar seus estudos teológicos em Paris. A vida de Damião começa a mudar quando completa 21 anos de idade. Um bispo do Havaí, arquipélago do Pacífico, se encontra em Paris, onde ministrava algumas palestras e pretendia conseguir missionários para a sua região, a sua diocese. Ele começa a expor os problemas daquela região, especialmente dos doentes de lepra, hanseníase, que eram exilados e abandonados numa ilha chamada Molokai, por determinação do governo local. O jovem Damião logo se interessou e se colocou à disposição para ir como missionário à ilha. Mas alguns fatos antecederam a sua ida. Uma epidemia de febre tifoide, a mesma que no início do século XX vai ceifar a vida da nossa jovem serva de Deus, a jovenzinha serva de Deus. Estou esquecido, peço perdão a vocês. Mas a febre tifoide atingiu o colégio onde estudava para Damião e seu irmão, e seu irmão caiu doente. Damião ainda não era sacerdote, mas estava disposto a insistir que o aceitasse na missão rumo ao Molokai. A serva de Deus é Odetinha, agora me lembrei, perdão, meus irmãos. Então Damião escreve uma carta ao superior da ordem, ao padre-geral da Ordem dos Sagrados Corações, que, inspirado por Deus, permitiu que ele fosse como missionário, que partisse para o missionário para aquela região longínqua do Havaí. Assim, em 1863, Damião embarcava para o Havaí após ser ordenado sacerdote aos 23 anos. Chegando ao arquipélago, Damião logo se colocou a par da situação. A região recebera imigrantes chineses e com eles a lepra. Em 1865, temendo a disseminação da doença, o governo local decidiu isolar os doentes na ilha de Molokai. Nessa ilha existia uma península cujo acesso era impossível a não ser pelo mar. Assim, aquela península chamada Kalawapa tornou-se a prisão dos leprosos. Para lá, dirigiu-se Padre Damião, junto com 3 missionários que iriam revezar os cuidados com os leprosos.
os quais, não tendo como trabalhar em virtude da doença, roubavam-se entre si e matavam-se por um punhado de arroz. Não tinha esperança. E assim, não havia lei, não havia ordem, porque esperança não havia. Padre Damião sabia que ficaria ali para sempre, pois grande era o seu coração. Era um caminho sem volta. Conta a história que, ao chegar na ilha, Damião foi recebido por vários leprosos e prontamente se colocou a cumprimentar a todos, dando as mãos para eles, pois tinha o compromisso de que não fossem mais tratados como animais, mas sim como seres humanos que eram. Seu trabalho, o trabalho de Damião, era árduo. Revezava com os outros 2 missionários no cuidado com os doentes. Logo recuperou o cemitério local para enterrar os mortos da ilha dignamente. Mas o mais árduo dos trabalhos seria manter os doentes, pois devido à sua doença não podiam trabalhar. Nesse meio tempo, escrevia para o jornal local, contando os terrores da ilha de Molokai. Essas notícias se espalharam e abalaram o mundo inteiro. Todo tipo de ajuda humanitária começou a surgir. Um médico que havia contraído a lepra ao cuidar dos doentes ouviu falar de Damião, daquela ilha, e viajou para lá a fim de ajudá-lo. Damião, com frequência, ia à capital, utilizava-se do dinheiro que a igreja lhe disponibilizava e que chegava como doações para comprar faixas, bandagens, remédios, lençóis, roupa para todos. E assim, durante 10 anos, Damião trabalhou com os doentes sem contrair a lepra. Construiu uma igreja de alvenaria, onde passou a celebrar as santas missas. Também construiu um pequeno hospital, onde ele e o médico cuidavam dos doentes mais graves. Quantos receberam de suas mãos os cuidados, quantos sacramentos entregaram suas almas nas suas mãos, nas mãos de Deus. Construiu 2 aquedutos que completavam a estrutura sanitária tão necessária à vida daquele povoado, e toda uma infraestrutura sanitária para a ilha, que inclusive trouxe esperanças aos doentes. Porém, a obra de Damião abrangeu também algo mais do que a melhoria física do local. Ele trouxe nova esperança e alívio para os doentes, e já era chamado apóstolo dos leprosos em vida. Porém, numa noite do ano de 1885, Damião, tendo colocado o pé esquerdo numa bacia com água muito quente, sem o saber, percebeu que havia contraído a lepra, pois não sentiu nenhuma dor. Havia passado 10 anos desde que havia chegado à ilha, e milagrosamente não havia contraído a doença até então. Com o passar do tempo, a doença o tomou por inteiro. O doutor já havia morrido, assim como muitos dos amigos, quando a 15 de abril de 1889, Padre Damião Wester morreu. Seu corpo foi trasladado para a Bélgica em 1936. Conta-se que quando faleceu, seu corpo ficou novamente totalmente sem a lepra. Depois do corpo levado para a Bélgica, recebeu os solenes funerais de Estado. Padre Damião foi beatificado em 1995 pelo Papa São João Paulo II, e sua festa foi designada para o dia 10 de maio. E em 11 de outubro de 2009, o sacerdote missionário Joseph de Wester Voltax passou a ser chamado São Damião de Molokai, canonizado pelo Santo Padre o Papa Bento XVI, na presença do rei e da rainha da Bélgica, em meio à imensa alegria dos irmãos e irmãs da Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria e da adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento do altar, espalhados pelo mundo. São Damião de Molokai,
é um exemplo de missionário, apóstolo dos enfermos. Que Ele rogue por todos nós, nesse tempo ainda presente de pandemia, mas principalmente da pandemia do egoísmo, do desamor, da falta de caridade, da falta de fé. E que por sua intercessão e da bem-aventurada sempre Virgem Maria, saúde dos enfermos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Amém. Quero mandar um abraço a todos que estavam na catedral. Lembro da dona Arlete. Eu falei que mandar um abraço para ela ontem, eu esqueci. Dona Arlete, todos da OVS que estavam na catedral no sábado, naquela belíssima ordenação que nós assistimos lá, com o nosso amado cardeal, nosso pastor Dorani. Estava lá o nosso Alexandre Pinheiro, lá de Ipanema, da Paróquia Nossa Senhora da Paz, e tantos padres jovens ordenados, 15 ao todo. Um abraço a todas as pessoas que estavam conosco na catedral. Dona Arlete, não esqueça da senhora. Até amanhã, fique com Deus. Um beijo, Dona Arlete. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.